Alguém aí do grupo de IPCA ou da imprensa jovem, vamos passar um pouquinho a oportunidade de palavra, né, para as crianças, para os jovens. Não vou deixar o professor falar hoje não, tá? Segunda-feira, vocês falam. Claro que a gente vai abrir o microfone também para a professora. Elas têm as perguntas. Mas eu quero priorizar, hein? Tem alguém da imprensa jovem ou alguém do TCA, né? Eu queria perguntar para quem é a favor, que se o senhor ainda seria a favor da redução se fosse com alguém da sua família. Se eu seria a favor? Lógico que seria. Aliás, tem que primeiro começar na família, a educar, e se for o caso, a punir, para depois você poder fazer isso com a sociedade. Então, sim, seria a favor, sim. Tá? Oi? Eu queria fazer a pergunta para o Lucas, que eu também sou o Lucas. Então, como você mudaria esse senso de cultura na família? A forma que a gente precisa começar a mudar na família. Eu acho que a gente estava discutindo isso na formação ontem. Se a gente, o doutor aqui colocou muito claro o juro, a gente às vezes vai tudo. Colocou o juro, colocou de forma clara, a gente precisa arrumar a família, porque lá atrás está sendo. O que é cultura? Cultura é aquilo que eu trago de casa, né? Cultura é aquilo que eu vou aprendendo, agregando, né? E qual é a cultura que se tem hoje numa família? A gente fala assim, o cara matou, ou ele não respeitou. Como que eu devo consertar isso? Aí que você fala, é a família primeiro, é a base. Mas a família é só o pai e a mãe? Não, é lá atrás. Aonde o direito foi violado dessa família? Aonde esse direito foi violado que a gente precisa arrumar? Nós precisamos arrumar. Então aí a gente vai abrir uma discussão ampla, que não é só numa família, mas sim num todo. Como que, por exemplo, eu fui educado? É uma educação referência? Talvez não. Talvez a do outro seja melhor, mas sim olhar como um todo. Que aí entra, né, a gente falou de educação. Para mim o papel, não que eu discorde do Júlio, mas pode discordar. Eu discordo em partes. A escola, ela é responsável, a educação vem de casa, sim, mas a escola é pela escolarização. Não é nem só pela cultura, mas é pela escolarização. Uma coisa é educação, outra coisa é escolarização. Então a gente coloca também muita responsabilidade na escola, mas a escola é responsável por escolarizar. E a família por educar, não só na cultura, em todos os âmbitos. Tá? Então, quando a gente fala como a gente vai arrumar, é uma pergunta que às vezes a gente não vai gostar da resposta. Né? A gente estava discutindo isso. Desde o descobrimento do Brasil, nosso direito foi violado. Então a resposta não é muito agradável. Mas desistir de lutar, a gente não pode. Para esclarecer que essa escola é do Estado, de Cotia, né? Eu vi através do meu e-mail, que eu trabalho também na prefeitura, e quis trazê-los porque a gente está exatamente discutindo sobre isso. E o meu ponto, assim, o que eu acho que deveria já começar a discutir é o seguinte: que punição merece o Estado por não cumprir pelo menos os 6 primeiros artigos do ECA, que são fundamentais. Eu vejo esses artigos sendo violados a todo momento, porque eu trabalho ali no Brasil-Japão, uma comunidade que está sendo violada sempre. Eu acho que antes de discutir o final do ECA, a gente deveria uma campanha mais solidária, né, mais nobre, que seria pelo cumprimento dos 6 primeiros, não precisa mais do que os 6 primeiros artigos, que começa lá no berço. Né? Então, eu digo para o advogado, que deve saber sobre isso também, que pena merece o Estado? E se ele tivesse nascido nessa comunidade que eu trabalho, se ele teria escolha hoje de ser um advogado? Obrigada. A primeira parte, que punição merece o Estado? Bom, o Estado, primeiro, é um ser inanimado, né? Então, que punição merecem as pessoas? Porque o Estado não tem como eu punir. É impossível você punir o Estado. No máximo, a não ser com uma indenização. E mesmo assim, quem paga a indenização somos nós, porque o dinheiro vai sair da saúde e da educação e vai indenizar alguém. Então, como é que eu posso punir as pessoas? Primeiro, não votando nelas, se a gente estiver falando de político. Se estiver falando de servidor, cobrando o servidor. No meu ponto de vista, é assim que você pode punir um Estado. Agora, talvez a pergunta seja, ou talvez a ideia que me passou é, que moral tem o Estado para punir quem ele não educa ou quem ele não cuida? Será que foi mais exatamente isso? Foi? Tá. Bom, aí o que eu disse para vocês, o Estado também tem que melhorar. Você também precisa mudar o Estado, você precisa implantar as políticas, porque política tem um monte.
Vocês podem falar melhor que eu disso. Política tem um monte. Agora, política realmente implantada é que eu não vejo efetivamente uma política implantada de verdade. Ou é falta de recurso, ou, enfim. Tá? Então, o Estado também tem que melhorar. Tá? Concordo com você. E o segundo, se eu tivesse nascido numa comunidade dessa, eu seria advogado hoje? Seria. Por quê? Porque eu não nasci na comunidade que eu vivo. Alguém aqui conhece Zona Leste? Jardim Grimaldi? Alguém sabe onde é o Jardim Grimaldi? Então, imagina aquilo há 40 anos. Para quem não conhece, Sapopemba, bem para frente, é lá. A rua era de terra, a gente não tinha geladeira, a escola era de madeira, e metade dos meus amigos foram mortos. Foram mortos por quê? Porque viraram bandido. Aliás, tem cerca de um ano, meu pai me falou, lembra do Marcelo, não sei o que. Eu falei, pai, lembro, encontrei com ele. Pois é, foi fazer um banco. Para quem não sabe fazer um banco, é assaltar um banco. Foi fazer um banco e mataram. Então, acho que a gente também precisa fugir dos chavões, tá? A culpa da violência é da pobreza. Não, não é. A culpa da violência é da desigualdade social. Não, não é. Porque se a culpa da violência fosse da pobreza, você tinha 150 milhões de pobres roubando. Pobreza, desigualdade sempre existiu, não é de agora não. Não é de agora não. Eu acho que o que você não pode é culpar um só. A pobreza é culpada em certas situações, ela tem uma parcela de culpa. A desigualdade social em certas situações, a falta de educação em certas situações, né? Porque quem nasce em comunidade também não está condenado a ser ladrão, e quem nasce numa família rica também não está condenado a ser doutor. Não está. Então, por isso que eu digo, você tem que trabalhar tudo, são vários os fatores, né? Simplificar a pobreza, isso aqui, não, são vários os fatores, e às vezes até mais de um fator que pode levar o jovem à delinquência, né? Por isso até que você tem muita gente de classe média e classe média alta, tão delinquente, mais delinquente de quem é de uma comunidade carente. Agora é inegável, na comunidade carente, esses problemas são maiores, você tem uma soma maior de fatores que levam à delinquência. Isso sim, mas não está um fator só. Então, se eu tivesse nascido na comunidade, acho que eu seria advogado professor. Então, eu acho que eu concordo que é multifatorial mesmo. Assim. Eu acho que não tem como dizer qual é a razão que leva um jovem a infracionar. Pensando justamente na diferença de contexto. Mas é inegável que, estando na posição, e me parece que a provocação que a professora faz, não só na direção de uma questão de cobrar, tá, do Estado, que foi o índice que ela utilizou para cobrar, que é quem está propondo, né? Quem está propondo a redução é o Estado. Então, eu acho que a provocação é válida, sim, porque vai na direção de uma questão de que a seguridade dos direitos. Porque se você chega aqui na frente, chega aqui na ponta e diz assim, olha, você tinha dito que não dava certo e tal, a gente precisa mudar e começar por algum lugar. Mas por que tem que começar pelo sapé? Sabe? Por que a parte atingida tem que ser o sapé? Por que tem que ser o sapé, para quem não sabe, é uma comunidade daqui da região, né? Daqui do Rio Pequeno. Que morreram dois ontem, que há um ano, né? Se eu não sei se todo mundo sabe, mas teve um extermínio, né? 2 adolescentes que a gente atendia, né? E aí respondendo um pouco à provocação do Christian, eles foram exterminados, com requintes de crueldade, torturados, sabe? Perdão pelos detalhes, mas unhas arrancadas, dedos partidos no meio, e essa não é uma prática ocasional, é comum, é uma prática semanal, sabe? E aí, como é que você põe em questão essa população que tem que ser atingida, o braço do Estado, por mais que seja, eu concordo contigo, eu acho que não dá para a gente também terceirizar e eleger um culpado e dizer, porque pegando também, eu acho que foi o Lucas que falou quando ele perguntou sobre educação, eu acho que a educação, ela é responsabilidade de todos nós, não é só dos educadores da escola, não, porque tem a questão da formação, né? Se a gente pega uma comunidade indígena, né? Tem escola lá? Um pouco diferente, né?
A estruturação é outra. Mas cada participante daquela comunidade, pegando a comunidade indígena, mas pensem numa comunidade, ele é responsável pela criança. Né? Desde o mais velho até alguém que seja maior que aquela criança, ela é responsável. Então, isso é simplificar a situação. É não dizer assim, porque aí a gente não terceiriza. Você disse, né? A gente joga para a escola. Eu tenho um filho e jogo para a escola resolver. Não, todos nós. Esse tipo de mentalidade precisa mudar. E aí eu acho que cabe mesmo a pergunta que você faz. Né? Diante desse cenário todo, dessas violações, não só desses, dos 6 primeiros direitos do EF, mas de toda uma vida. Sabe? Como é que a gente pode chegar e cobrar desses caras isso? E isso não quer dizer que eles não tenham que ser responsabilizados, não é isso que eu estou dizendo. Mas antes, a gente assegura algumas coisas. Aí depois pode dizer, não, peraí, a gente deu aqui, o cara foi lá, e aí a gente discute. Antes. Agora deixa eu fazer o bloco dos adultos, eu tenho 4 aqui. Acho que eu não quero necessariamente fazer uma pergunta, mas eu quero trazer um dado, já que a gente está levantando, né, visões aqui, que tem um dado que não apareceu muito na fala de vocês e eu acho que não dá para fazer a discussão sem pensar nele. De como é constituída a nossa sociedade. E aí a gente tem aqui 56 mil pessoas que foram assassinadas no Brasil em 2012. 56 mil. Dessas 56 mil, 30 mil eram jovens. 30 mil de 15 a 29 anos. 30 mil jovens. 30 mil e alguma coisa. Isso significa que 7 jovens são assassinados a cada 2 horas no Brasil. E desses 7 jovens que são, então seriam 82 jovens por dia. Desses 82 jovens, 77% deles são negros. 77% são negros. A gente tem um recorte de gênero aí. Tem um recorte de étnico-racial. A gente tem um recorte de que quem são os meninos, e aí sim importa a classe social. Sim, importa. Aí quando a gente fala de desigualdade social, em Cuba, todo mundo lá, eles têm até uma fala, nós comemos poucos, mas todos comemos. Lá todo mundo está na escola. Lá não está pautado no capitalismo. Agora aqui não. Os nossos meninos, nem todos ainda têm direito de estar na escola. Por quê? Ainda que ele tenha a vaga garantida, muitas vezes ele precisa trabalhar. A gente tem trabalho infantil ainda. Então, eu acho que não dá para pensar na redução da maioridade penal sem pensar nos recortes do preconceito, no racismo que acontece na nossa sociedade. Quem vai para a cadeia? Quem é o menino que é preso? O menino de Angola, que fala não sei quantas línguas, que estudou, não sei o que, esses dias foi parado pela polícia. Por quê? Pelo simples fato que ele é negro. Simples. Pelo simples fato dele ser negro. Então, enquanto a nossa polícia for militarizada, aí eu concordo com os meninos. Primeiro que não começa, eu acho também que a discussão está errada, a gente não tem que pensar, né, na maioridade, e de que a coisa é muito mais ampla. Muito mais ampla. Né? Enquanto a gente não pensar em todos os direitos que são negados, a gente vai só começar lá por trás, negando mais um. E aí, quando a gente fala em educação, e aí como educadora, eu também queria colocar, essa coisa do papel escola e família. A gente precisa avançar nisso, né, gente? Vamos pensar em educação integral do sujeito. Não é assim, a família faz uma coisa, a escola faz outra. Claro que a gente tem um saber, a gente tem uma especificidade, tem coisas que a escola ensina que não é a família que vai ensinar, mas tem coisas que a gente vai ensinar que a família também pode, tem coisas que a família vai ensinar. Às vezes um pai pode ensinar um menino conteúdos matemáticos que lá na escola a gente não conseguiu. A educação não se dá, né, dessa forma em caixinhas e cindida. Né? É um todo, é um coletivo. Né? E aí, uma coisa só que eu acho mais difícil, eu acho que mesmo quem está em cima não está decidido, tem uma posição. Né? Porque eu acho que a gente sempre escolhe. Está do lado dos mais oprimidos ou está do lado do opressor. Não tem o meio do caminho. Quem está no meio do caminho também tem uma... Né? Ele escolheu não defender o oprimido. Então, era isso. Era só mais para contribuir e achar que não dá para fazer essa discussão sem fazer recorte de raça, de como é formada a nossa sociedade, de como ela se dá e, de fato, quem são punidos, né? Quem morre, quem são as crianças que estão morrendo, quem são os jovens que já estão morrendo, já estão sendo punidos, sem existir. A nossa Constituição diz que todo mundo tem direito à defesa, mas as matanças acontecem pela polícia sem perguntar nome, sem perguntar o que fez, o que deixou de fazer.
concordo com essa pergunta. Ontem deve ter tido uns tribunais todo o processo jurídico que matou 18, entre Barueri e Osasco, mais 7 baleados, não é isso? A segunda reforma tem mais 2 aqui na região. A gente está falando de uma outra coisa, aqueles que seriam presos e julgados e todo o ritual jurídico. Quando a gente está falando de 60 mil que são mortos normalmente, sem passar por esse processo. Eu acabei de ler aqui na notícia que as balas eram de 9 milímetros, que é de uso exclusivo do Exército. Então você fica numa discussão do que de fato a gente está conversando. A gente está falando da redução do exército penal. A gente está falando do cara que incendiou o Galdino, que é para pegar a classe média, a classe mais devastada. A gente está falando desses que já estão sendo mortos sem julgamento, ou por um julgamento social feito de uma forma que a gente não sabe. Me incomoda muito quando a discussão está sendo, a gente está universalizando os 6 a 14 anos. A partir do ano que vem, a expectativa de universalizar o acesso à escola de 4 a 5. Pela discussão do Plano Municipal de Educação, a gente está discutindo, talvez a partir de 2025, 0 a 3. Né? Coisas que em 1850 na França já estavam dadas. Né? Então, foram 150 anos de atraso no processo de ampliação da estrutura. E o ensino médio, que na mesma semana que votou a primeira, essa se rejeitou a obrigatoriedade do ensino médio, que é para quem? 15, 16 e 17 anos. Então, o ensino médio não é obrigatório para quem não sabe. A área de cobertura do ensino médio no Brasil hoje está em torno de 25% dos jovens dessa faixa etária. Né? Então, assim, eu acho muito completo quando a gente faz a inversão da discussão. Eu achei muito bom. Eu acompanhei o processo de aprovação do ECA, lá em 90. A gente acompanhava, estava entrando na educação, acompanhava movimentos meninos e meninas de rua, que era um movimento que discutia muito, porque eram chacinas de jovens, de crianças, era muito comum. Todo mundo lembra da Candelária, né? A imprensa falava bandido mirim, morto, né? Assim, era isso, era um pouco essa discussão, menor, não sei o que. E eu acho muito complicado o debate. Eu concordo com a fala tua, quando você disse que é um pouco de proselitismo e de demagogia do Cunha em pautar certas discussões. Ele busca uma lei de 93, 3 anos depois da aprovação do ECA, numa outra sociedade, estava sendo ainda no contexto da saída da ditadura militar, já estava nessa discussão da redemocratização, acabaram de aprovar. Aí você busca essa legislação para fazer um debate social. E não a discussão da avanço, porque eu fiquei feliz quando Bolsa Família é obrigatório, o filho de todas as pessoas que ganham menos de R$70 por mês está na escola. Hoje a gente está com tudo, né? Eu também vivi nessa escola que eram 8 salas de primeiro ano e 2 de oitavo. Né? As outras 6 turmas, uma parte morria, uma parte não tinha terminado. Hoje nós estamos com todos. Essa geração que está filmando, todos que entraram estão terminando o 8º ano. Né? No 9º ano. Está concluindo. Então me incomoda. Eu tenho posição, eu vou falar da forma como a Sabrina falou, mas eu acho que o debate está fora de lugar. Eu gostaria muito de discutir o 15, 16, 17 anos do ensino médio. Com a ênfase que a gente está fazendo essa discussão. Porque, assim, essa seria uma política, de fato, para essa turma que a gente está falando. E não essa ausência de política, só discutir uma coisa que, na prática, na realidade, a gente está matando esses jovens. Né? Esses aí eles não vão lá, né? Nem para a Fundação Casa, que está falando de hoje. Né? E o Champinha está preso. Então, para exceção, a gente também tem legislação. O psicopata, ele está preso, está lá e ele vai sair de lá. Então, nós temos uma legislação também para esses daqui. De que a gente está de fato falando? Meu nome é Benedito. No momento, o Brasil vive um instante que não se apresenta soluções. Não é apresentar soluções. Por quê? Porque nós estamos numa baderna desorganizadas. E falta de cultura de conhecimento. Cultura de conhecimento, de atitude. Não existe. Comandada por quê? Uma elite que não quer dividir, nunca quis e não vai querer dividir nunca. A elite brasileira, começando por São Paulo, ela não divide, ela aceita a polícia militar ir em Osasco matar 18, porque aí pode.
essa elite, principalmente a paulistana, ela não admite divisão, ela não admite compartilhar, ela não admite atender o mais simples, o mais necessitado, ela quer massacrar, ela quer matar. Então é uma bagunça que não se apresenta solução, a sociedade ela não apresenta solução nenhuma, não tem, você não houve solução para resolver, não é para adiar, não é para dar um jeito, não se apresenta solução, é uma baderna comandada pela elite desse país, que se esconde, que não admite, que não assume e deixa o país como está. Até quando a gente vai assistir tudo isso e achar que tá bom, que tá certo, que é isso mesmo, salve-se quem puder e o país que se exploda? Obrigado. Bom, eu, aqui da minha posição, tudo isso que se fala, eu tenho que zelar, porque eu estou conselheiro tutelar aqui pela região Rio Pequeno Raposo Tavares e vim para conhecer, então, da proposta. Então está lá, redução da maioridade penal resolve. O que houve? Quem é a favor, quem é contra e quem está em cima do muro. Eles me disseram, não. Eles me disseram, não. Eu tenho isso. Então, a gente precisa progredir. E estamos no espaço também de educação. E eu acho que a educação resolve. Mas resolve desde que substanciada pelo poder da política pública sendo implementada. Então, eu estou no Conselho Tutelar de Rio Pequeno agora, como substituto. Já estive 2 vezes no Conselho Tutelar do Butantã como conselheiro, fiz 2 gestões. Conheço as várias comunidades. Em 2002, quando eu visitava aqui as primeiras comunidades aqui também no Sapé, mas também aqui na Vila Tiradentes, a gente pode encontrar famílias na mesma situação de que lá quando eu comecei a minha gestão. É claro que tiveram os adolescentes, então vão se criando novos adolescentes, muitos deles partem para a delinquência. Mas eu fico ainda hoje perguntando como que essas famílias conseguem resolver a situação estando do mesmo jeito que está. Então, a política pública ainda não atingiu essas famílias. Aí a pergunta que serve para os 3, será que punir resolve diante dessa situação? Punir resolve? Tem um psicanalista que fez o livro lá, Educar e Punir, né? O psiquiatra não deve saber muito bem desse livro. Vigiar e punir. Então, é um modelo que, diante a questão de só punir, não resolve a situação da sociedade, apenas alivia. Então, eu vi aqui, por debaixo do tapete, situação por debaixo do tapete. Então, a indignação que a gente tem é que, se a sociedade, principalmente, porque depende muito de nós, começou de cada um, a organização do Estado, começou de cada um também resolver os problemas do Estado, mas a gente tem que ter uma posição firme, porque dizer, só punir e tirar diante dos meus olhos não vai resolver. Por isso que tem sociedades que são, sociedades que a gente diz que nem o Estado de Nova York, que tentam reverter, que eles tinham feito o teste para reduzir e agora tentam reverter para os 18 anos. Porque primeiro tem que resolver a questão de educar
sempre na família e na sociedade. Isso não acontece. Por isso que eu voltava à pergunta, que é a proposta lá do Papo Sério. E que eu já ouvi, resolvem? Então, eu vou ser breve aqui para a gente não curtar. Quem é? Pela pergunta da redução do resolve, não. Mas foi como o Luiz falou. Não a punição, mas a responsabilização. Você responsabilizar não só o ato adolescente, mas todos os nossos. Vamos colocar, por exemplo, vou dar um exemplo da Alemanha. A Alemanha nem é 18, é 21. E se um adolescente de 14 anos comete, ele é julgado como adolescente. As medidas de adulto não são as mesmas de um adolescente. Precisamos então responsabilizar conforme o ato, conforme a pessoa, conforme a classe social. A gente precisa olhar tudo. Só que é uma pergunta também ampla. A outra que você colocou, punir resolve? Não resolve, mas precisamos responsabilizar. E aí entra várias coisas. E entra a punição também no caso. Que é essa, para não dar a sensação de impunidade. Tá? Eu também concordo. Não existe solução fácil para um problema complexo, né? E por isso que a minha provocação, quando eu falei a respeito do poder observar de cima do muro, é justamente para poder escutar e, por exemplo, sair daqui, como eu escutei do Júlio, ele dizer que me parece uma corte específica para julgar determinados casos. Não sei se isso não seria uma boa. Eu vim para cá pensando nisso, mas eu não sei se não seria uma boa. Poder escutar, é isso, a minha provocação veio nesse sentido. Porque quando a gente tem um discurso polarizado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, não tem diálogo. Eu, particularmente, não vejo diálogo. Por exemplo, eu pude escutar essa proposta e agora eu vou pensar, eu falei, será que não seria uma boa? Né? Porque eu não vim com isso aqui, não vim com esse tipo de pensamento. Então, eu acho que passa por aí, eu acho que não tem como você assumir, fincar os pés numa posição e dizer, eu estou aqui, sabe? Eu acho que não se trata de ser Diogo, não é aquele colunista lá da Veja, Diogo, que escreve lá sobre o caos do Brasil, mas escreve de Londres, ou não sei de onde que ele está, mas não se trata disso. Mas o que eu estou provocando e incitando é que a gente caminha, isso eu gostaria de marcar, sem me alongar muito nisso, tem um filme do Bergman, quem tiver oportunidade de ver, por favor, veja, é O Ovo da Serpente. Eu acho que a gente está caminhando com esse tipo de posicionamento, onde ninguém escuta, onde o sujeito está cá, está na direita, o sujeito está na esquerda, a gente está caminhando para o fascismo. É para esse lugar que a gente está caminhando, para a barbárie, para o fascismo. Quando não tem diálogo, é isso que acontece. Então, dá uma olhada no filme, é fabuloso. Bom dia ainda, chegou meio-dia. Na verdade, é só uma colcha de retalhos de tudo isso que foi falado. Eu acho que todos nós hoje somos vulneráveis. Eu não considero mais só aquela criança que está na comunidade carente. Eu acho que todos nós. E quando nós saímos, escutamos isso diariamente. Quando eu saio na rua, eu não sei se eu volto, né? Eu posso ser assaltada a qualquer momento, violentada. O preconceito não existe só com o negro. O machismo no Brasil é imenso. Então a mulher o tempo todo, ela corre o risco de ser violentada dentro de metrô, dentro de todos os lugares. Eu trabalho isso muito na minha sala, né? Eu trabalhei a Onda, que está falando sobre fascismo. Trabalhei agora Anjos do Sol, que fala sobre prostituição infantil. Um filme pesadíssimo, mas eu não tenho ensino médio, infelizmente. Eu tenho os meus nonos que estão aí nos oitavos. Então, calma, gente. Mesmo. Então, eu acho que é tudo muito, assim, a discussão é super ampla, é muito mais que isso, mas você se deparar com casos como o do Piauí, né, onde meninas vão fazer um trabalho e garotos de 16, 14 anos já pensam, né, na força e estupram daquela maneira, aí depois matam um dentro de um lugar porque ele dedou os outros. Então eu acho que a gente realmente já está vivendo essa barbárie, né, nesses cantinhos aí, e isso tem que ser visto. Cantinho não, está do lado da gente. Toque de recolher também tem na minha escola.
Isso é muito sério. O próprio crime faz julgamentos, eles têm o canto deles de fazer julgamento e matam, eles se matam, todo mundo sabe disso, mas isso não sai muito na mídia, né? Sai quando a polícia vai e mata, aí sai mais, né? Eu sou casada com um policial, eu diria que eu estou numa ponta, que é da educação, e ele está na outra, que ele fala, eu pego aquilo que você não deu conta na tua escola. É isso que vem para mim. Ninguém entra numa delegacia de polícia para dar parabéns para o policial. Ó, obrigado, você prendeu. É só para resolver problema. Mas o policial está sempre, né, sendo mal visto também pela sociedade. Então, a gente tem uma série de coisas aí, nesse meio de campo aí, para analisar. O machismo é imenso no Brasil. Isso piora muito nesse sentido. Por isso que ela falou dos dados, né? Você, não sei quem falou dos dados que é pouca mulher e muito homem, né? Claro, acabaram de decepar a mão de uma menina porque ela disse que não queria mais ficar com o marido. Então é casos e casos, dia a dia. Todos nós somos vulneráveis, sendo vingança ou não. Quando você percebe que o menor de alta periculosidade está longe, possivelmente longe de você, dá um certo alívio. É horrível, é insensível, mas é uma verdade, né? Você, Lucas, disse que trabalha com a ponta. Você ainda não trabalha com a ponta. A ponta, a Adriana fez trabalho social também, Fundação Casa. Ela falou que tem lugares que nós não conhecemos, infelizmente, que há gente de altíssima periculosidade. Ela relatou de um caso de um menino de 7 anos. Então, não é ainda a ponta. Essas crianças, educador nem entra, né? E aqui uma pergunta de uma aluna minha. Reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude? Por quê? Acho que a ponta, a questão da política e de quem está na ponta. Não é que eu não conheço a ponta, eu conheço. Eu tenho casos de pais que também matam filhos e filhos que matam pais. A ponta não é a questão, não preciso chegar na ponta para conhecer, eu posso trabalhar com ela. Outra coisa que você levantou, que ela também levantou, do machismo, eu acho só a questão do ser humano. Eu volto lá atrás, como eu falei. Por que hoje existe a mulher cultural? Porque em algum momento da história, a mulher ou o homem deixou de olhar para eles como ser humano. Você é mulher, você é homem. Não, nós somos iguais, somos seres humanos. Em primeiro lugar, antes de distinção de gênero, nós somos seres humanos. Em primeira coisa, nós iremos ganhar muitos problemas se a gente olhasse como ser humano. Não, por exemplo, eu sou a favor ou você é contra. Não, primeiro você é um ser humano, tem uma opinião diferente da minha. E assim conseguimos dialogar. Né? Então eu acho que isso é super importante. Segunda coisa, você falou, quando eu saio de casa eu não sei se vai voltar. Dentro da sua classe sendo roubado pela política, pelo imposto, pela tua água. Não é só porque você sai de casa, está perigoso não voltar. Você está sendo infringido pela sua lei dentro da sua própria casa. Então, quando a gente fala, eu só vou para a rua e tem um adolescente que pode matar. Não, o governo está te matando todos os dias. E a gente não fala nada. Então, o que eu falei, a gente não pode parar de lutar. Pobres morrem mesmo, mas a gente não pode mais pensar só que pobre morre. Todos nós morremos, estamos morrendo todos os dias. Então a gente tem que parar também só de capitalizar uma população. A gente tem que olhar como um todo e como um ser humano. E assim a gente consegue olhar, não um focado no povo, mas olhar como sempre o todo. Nós somos seres humanos. Nós não somos primeiro pobre, a gente primeiro é ser humano. Obrigado. Posso? Eu acho que também tem que ter uma outra questão que a gente acabou não abordando. Foi uma sugestão. Hoje a gente tem a cultura da vitimização. Aquela parcela da sociedade é vítima. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pegando ali o gancho da colega que falou, da polícia e tudo mais, eu sou negro, tá? Eu sou negro. Por que eu sou negro? Porque eu fui parado pela polícia há 2 meses. Porque alguém falou, ela falou, o sujeito tem estudo, não sei o quê, e foi parado pela polícia porque é negro. Bom, peraí, não é porque você é parado, o negro é parado, eu também sou. Agora, ok, se o negro pode ter sido parado mais, tudo bem, mas não que a polícia parou e só por causa disso eu sou vítima. Eu sou negro, então eu sou vítima. Ou eu sou pobre, ou eu sou da comunidade, eu sou vítima. Assim como também, eu estou aqui e fiz direito, e se o garoto me assalta, eu sou vítima. Certo? Não, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, né? E
Todo mundo também tem sua parcela de vítima, ok? Mas então acho que essa é a ideia da questão aqui. Cada um tem a sua participação. E cada um deve ter também a sua responsabilidade. Né? E falando lá no colega da questão da punição. Tem que ter punição, sim. Tem que ter punição. Punição também educa. Todo mundo aqui é da época que não se usava assim, ou pelo menos eu sou da época, né? Isso é papo de velho mesmo. Não é mais papo jovem. Ninguém usava cinto de segurança quando eu era jovem. Né? Eu me lembro que eu aprendi que usar cinto de segurança era coisa de babaca. Lá vai o trouxa amarrado. Né? Na verdade, a lei me educou. E me educou como? Punindo. Agora, não só punir, ok? A gente está falando de um problema muito mais sério. Mas punir também é um caminho. Educar, a punição pode fazer parte da educação. Tem muitos educadores aqui, a punição não faz parte da educação de certa forma na escola? Faz parte da educação, não é só na família. Então, como já disseram também, é uma discussão muito maior, é uma situação muito maior. Né? Ninguém aqui vai apresentar uma solução, nem eu, nem o Lucas, nem o colega, mas é uma forma de você discutindo, principalmente para quem é jovem, né? Porque uma das coisas mais imbecis que eu posso ouvir na minha vida eu já tenho minha opinião formada, não preciso ouvir o Lucas, porque eu já tenho minha opinião formada. Não, eu também acabei mudando alguns conceitos hoje, continuo sendo a favor com as minhas restrições, continuo, e concordo com a colocação de cada um e também discordo com a colocação de cada um que foi feita aqui hoje. Tá? Então, resumindo, todos nós estamos certos, todos nós estamos errados. Legal. Você tinha uma palavrinha aí, não é isso? Vamos ouvir adicionando rock band. Então, não é só falar uma pergunta para os três. O Lucas citou a questão da mídia. Aí veio na cabeça agora a Raquel Scheherazade, que não sei se vocês viram no YouTube, ela conversando lá no Pânico, na Rádio Jovem Pan. E ela fez um comentário que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: o nível de informação que o brasileiro tem é o mesmo nível de informação que qualquer jovem na Noruega também vai ter. E eu gostaria de saber de vocês se isso pode ser levado a ferro e fogo, se não, qual é a visão de vocês aí a respeito disso, a respeito da educação que é dada na Noruega, a educação que é dada aqui, se pudesse falar um pouquinho. Eu não sei, não ouvi a Scheherazade falando, então assim, a questão eu tenho comigo, assim, a gente fica olhando muito espelhos de fora e não arrumamos o nosso. Porque a educação dos Estados Unidos, porque a educação vamos arrumar o nosso, vamos colocar aquilo que nós acreditamos, e aí a gente fica só no espelho, não reflete nunca. Então eu acho que é mais ou menos isso. Claro que tem educações de referência lá fora, tem, mas a gente não consegue nem ser 1% daquilo que eles são. Então a gente tem que arrumar primeiro o zero e antes de chegar a eles. Bom você ter lembrado dela. Bom, eu pensei nela antes de vir para cá. Tem uma escalada, eu também não tenho notícias, não saberia precisar para você, né, ninguém sobre a diferença entre a educação daqui e a educação da Venezuela. Eu vi essa discussão, acho que foi no programa do Pânico, se eu não me engano, na rádio. Então não saberia precisar. Mas faço minhas as palavras do Lucas e chamo a atenção para uma outra questão, que me preocupa muito mais. Que bom que tem gente que milita pela causa, seja da redução, ao contrário, a favor, tem gente que se ocupa disso, é muito bom que tem, né? Mas me preocupa muito mais, enquanto nação, então, enquanto formação de nação, né? De discurso de uma nação, esse clima reacionário, né? Essa ameaça reacionária que vem numa escalada constante. Desde essa mulher, ela surgiu, sei lá, há 2 anos que ela está na TV, mas antes teve o Feliciano, e do quão esse discurso reaça, por assim dizer, tem ganhando corpo, porque aí a gente chega em propostas como essa. Eu acho muito bacana a senhora ter dito que alivia saber que esses adolescentes, nessas circunstâncias que a senhora disse, vão estar presos, né? Vão estar reclusos. Acho que muito bacana, porque assumir uma posição de dizer assim, olha, não é uma questão de que é a educação ou que isso aí que vai resolver, não, é porque eu vou me sentir mais aliviado. Acho muito bacana assumir a posição. Discordo sou diametralmente oposto ao que a senhora disse, mas acho bacana a senhora se posicionar. Sabe por quê?
Porque eu acho que é exatamente nesse discurso que reside o projeto. Agora não é assumido, como a senhora fez.